Olá, meus queridos, graça e paz a todos. Eu sou Jailson Gomes e esse é o canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem no canal, quero aqui agradecer todos vocês inscritos no meu canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Estou muito feliz com todos por fazer parte, dessa família que Deus me deu aqui nesse canal, há mais de 400 inscritos, Sejam todos bem-vindos e sintam-se todos abraçados por mim. Juntos aqui, Deus vai nos dando aí o discernimento e a gente vai gravando as mensagens e postando no canal para todos nós. Peço a vocês que divulguem a mais pessoas, falem com seus familiares, para que esse canal possa chegar a mais pessoas. E você também, meus queridos, que não é inscrito, assim que você encontrar essas mensagens aí no YouTube, peço a vocês que assistem, faça comparação com outros canais, faça comparação na Bíblia e se inscreva, compartilhe com seus amigos, deixe o seu like, é muito importante para o crescimento do canal. Então hoje, nesse estudo de hoje, eu quero falar da besta do Apocalipse, a imagem da besta, Armagedon, o que é o Armagedon, o que é a imagem da besta, o que é o número da besta. A gente vai estudar um pouco da Bíblia e também vamos pegar um pouco da história. Eu tenho um livro aqui de Flávio José, a gente conhece bem um pouco da história de Israel. Quando você pega a carta de Apocalipse ali, que João escreveu a profecia, que você não conhece a história de Israel, o que aconteceu em Israel, fica sem jeito de você saber o que o Apocalipse está falando. Então João estava preso ali na ilha de Patmos pelo Império Romano, que prendeu ele lá, e ali Deus dá a revelação a ele. Você pode ver aí no primeiro livro do Apocalipse, capítulo 1, do versículo 1 até o 3, está falando que o tempo está breve e próximo. Então, era para a época deles. E ali Deus manda o anjo falar com João para escrever e relatar as coisas que brevemente devem acontecer. Então, João escreve e João continua escrevendo, mas essas coisas é para o futuro? Era para a época deles? Então, vamos ver isso no estudo para a gente poder... Vamos estudar um pouco para a gente poder ter um conhecimento. A ideia desse canal é mostrar na Bíblia, estudar os capítulos e versículos, que eu faço questão de citar aí para que você possa estudar e ter conhecimento também. Mas é importante você estudar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro que mostra a verdade. Agora, só que não adianta estudar a Bíblia já sabendo o que vai falar na sua cabeça. Não, você tem que estudar e meditar um pouco, ver o que está falando, para você ter um conhecimento. Aqui no versículo 11 do capítulo 13 de Apocalipse, João disse assim: E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Então, ele viu subir a besta, subir 2 chifres, depois nós vamos estudar, a gente vai ver o que é chifre lá em Daniel. Mas em profecia, chifre é poder. Então, ele viu ali uma besta, ou seja, besta é rei, em profecias besta é rei. Ele viu subir um rei que tinha 2 chifres e falava como dragão e parecia um cordeiro. Então parecia bonzinho, mansinho, mas cuspia fogo. Dragão não fala, dragão cospe fogo. Então, era nervoso esse rei. Então, versículo 12, também exercia toda a autoridade da primeira besta, na sua presença fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Então, aquela besta, por último ali, fazia a mesma coisa da primeira besta. Ele deu seguimento, vou fazer a comparação. Um presidente, ao assumir a presidência, ele dá continuidade no que o outro vinha fazendo. Se era certo, fazendo certo, mas se era errado, continuava fazendo errado. E assim, João estava falando que a segunda besta ia dar continuidade no que a primeira besta ia fazer. Agora, meus queridos, a besta que está falando aqui não é um demônio, não é um Lúcifer, não é nada disso. Ele está falando de rei, de pessoas. Versículo 13.
e operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. É uma maneira de falar, ele não fazia descer fogo. Aqui está falando isso, era para expressar o tamanho do poder daquele rei, o poder daquele homem sobre a terra. Versículo 14. E por meio dos sinais que ele fazia, foi permitido fazer na presença da besta. Enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Então, muitas figuras de linguagem. Então, ali ele tinha que fazer uma imagem que hoje é ensinado no sistema que é para adorar a imagem da besta, vai levantar uma besta. Não chega a falar que era um papa que morreu e tal, mas não tem nada a ver, meus queridos. Não tem nada a ver isso aqui, eles estão falando para eles, deles mesmos. Só que João escreveu assim porque João estava falando de um povo para que eles não percebessem, né, o que João estava falando, que esses acontecimentos iam acontecer naquela época. Mas assim o anjo revela a João e assim João se escreve. 15, versículo 15. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Meu Deus, isso dá um arrepio na gente, quando não conhece. Todos adorassem a imagem da besta. Eles falam, não, a besta, ela vai vir a besta. E aí vamos ter que adorar a imagem da besta e tudo. Aí às vezes as pessoas não têm conhecimento, acham que eles estão ensinando a verdade, mas não é. Essa besta, essa imagem que eles estão falando, não tem nada a ver, meus queridos, com nossa época. Vamos dar continuidade que vocês vão ver que o Apocalipse, no estudar que está estudando, a gente está vendo que fizesse, fazesse, adorasse. Está tudo no verbo passado. Não tem nada para o futuro. Quando você vê uma pregação, um ensinamento desse, que eles ensinam por aí que vai acontecer, que não tem nada a ver, não. Você presta atenção no que está dizendo o texto. Fizesse, adorasse, entendeu? Versículo 16. E fez que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Entendeu? Que não tem nada para o futuro. Vou ler de novo o versículo 16. E fez, não vai fazer, e fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte. Fosse posto. Então já foi. Não tem nada para o futuro. 17. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Versículo 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de homem. E o seu número é 666. Meus queridos, não tem nada a ver. Tudo aqui está no passado. Não tem nada a ver para o futuro. Às vezes, por não estudar, por não conhecer, nós acaba seguindo aquilo que está ensinando, acreditando nessas inverdades. São coisas que põem medo, pavor nas pessoas. E muitos também, às vezes, até gostam de um pouco de medo, assim, um pouco de pavor, tal, mas muitos não gostam. E o que acontece? Eles dominam você. Quando você tem medo, eles dominam. Porque você acha que essas coisas vão acontecer. Mas Daniel, o profeta Daniel, capítulo 7, eu vou começar do versículo 23 em diante. Daniel fala o que é a besta. Daniel fala o que ia acontecer. Mas fala, não, a profecia de Daniel é outro tempo. Sim, é outro tempo que Daniel viveu. Mas só que Daniel viu essas coisas. Deus revela a ele pelo anjo. E ele escreve, e ele guarda essas coisas. Versículo 23, Daniel 7. Assim me disse ele que é um anjo, o quarto animal será
haverá um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a fará em pedaços. Está vendo? Ele falando do quarto reino, será um quarto animal. O quarto animal será um quarto reino na terra. Daniel está revelando as coisas que iam acontecer. E Daniel teve ali a visão e o anjo não deixou dúvida, o anjo explicou para ele. Versículo 24, quarto. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Então, ali cada um tinha um significado, cada um tinha um poder. Versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo e consumirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues nas mãos para um tempo e tempos e metade de tempo. Então, esse tempo pode ser o milênio, metade de tempo pode ser o milênio. Então, eles confundem, eles misturam essas coisas. Mudará as leis. Os santos de Israel, que diz aqui no versículo, quem eram esses santos? Era o povo de Deus, os homens escolhidos por Deus para ensinar as leis. Esse povo era considerado povo santos, entende? Era esse que era o santo, não é os crentes aí, hoje eles falam, e nós, crentes santos, nós vamos ser entregues. Não, meus queridos, não tem nada a ver, desculpa, meus queridos, não tem nada a ver com essa época de hoje, mudará o tempo e as leis. Porque Elias tinha o tempo, eles tinham o tempo de guardar 7 anos sabático, guardar o sábado, e tinha várias festas, festa da lua nova, e aí por diante. Então, as leis foi mudada. Um dia eu estava conversando com a irmã, ela me falou, não, mas as leis têm que ser observadas, Deus disse que obedecer à autoridade. Eu falei, não, meu irmão, não tem nada a ver as leis de hoje com as leis do passado, aquelas leis de Moisés, que Deus trouxe Jesus à terra em semelhança de homem para pôr fim naquelas leis. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só que eles misturam as coisas. Versículo 26, mas o tribunal se assentará em juízo e lhe tirará o domínio para o destruir e para desfazer até o fim. Então, o tribunal aqui está falando é Deus. O juiz final, Deus julgou aquela nação. Deus julgou, e Deus usou ali o Império Romano. Deus usou o Império Romano para ser o cumprimento das profecias. Então, quando eles destruíram Israel, quando eles destruíram ali Jerusalém, destruíram o templo, colocaram fim nas leis. Eles não sabiam o que eles estavam fazendo, mas Deus sabia que estava usando eles para colocar fim naquelas leis. Jesus é o fim das leis. Mas aquelas leis, quando Jesus morre ali na cruz, aniquilou as leis na cruz ali, mas continuaram as mesmas práticas. E por isso que Deus usa homens, porque o bem e o mal pertencem a Deus, está tudo na mão de Deus. Então por isso que Deus levanta o Império Romano para destruir Israel. Versículo 27. E o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos, do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno. E todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. E todos os domínios os servirão e lhe obedecerão. Então, quando Deus não colocou fim nas leis de Israel, que Deus estabeleceu o seu reino na terra. Mas como assim aqui na terra mata? Não, meus queridos, as pessoas que vivem o reino de Deus, elas não matam, eles não prostituem, eles não fazem nada errado. O reino de Deus é aquelas pessoas que vivem, aqueles escolhidos, desde a fundação do mundo, os eleitos. Essas pessoas, eles entendem a mensagem. Eles vivem em espírito, e para viver o reino de Deus tem que viver em espírito. Você vive, apesar de estar vivendo nesse corpo, mas o espírito te domina.
e você consegue identificar as coisas erradas e você não pratica o erro, porque o Espírito de Deus não deixa. Ele vê as coisas erradas antes de seus olhos carnais ver. Versículo 28. Aqui é o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no coração. Então Daniel sabia o que ia acontecer, o acontecimento que ia acontecer, mas não era para a época dele. Ele guardou essas coisas no coração. Ele sabia que aquilo ia acontecer, mas ele ficou calado. Ele permaneceu quieto, guardado para ele. Ele sabia que esse acontecimento ia acontecer e cumpriu no Apocalipse. Porque o Apocalipse não tem nada a ver, descansa no Senhor, descansa em Deus, busca viver o seu lado espiritual, porque essas coisas de Apocalipse são profecias já inauguradas, profecias vencidas. Aconteceu na época do Império Romano. Então, você for ver a história, Flávio Josefo tem um livro aí de Flávio Josefo, quando você vai estudar esse livro, você entende o que aconteceu e por que aconteceu. Que quando você vê os relatos dele, que você estuda o Apocalipse, você fica bem claro. Essa besta, a imagem da besta, são coisas que aconteceu em Israel. Vamos um pouco de história para a gente poder entender. Mas antes vamos estudar João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, vou estudar só o versículo 18. João diz assim: filhinhos, esta é a última hora, e conforme vistes que vem o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado, por onde conhecemos que é a última hora. Então, eles esperavam a última hora, que é esperado, é ensinado no sistema que essa última hora está vindo. E muitos pregam, já estamos vivendo a última hora. Não, meus queridos, a última hora foi na época deles. Lá João relata aqui. Se você pegar essa carta de João aí, é poucos capítulos, e você estudar ela toda, você vai entender que a última hora e o anticristo era deles, são deles mesmo, que era o cumprimento das profecias. Segundo o Império Romano, depois da morte de Nero, o imperador Domiciano que deu continuidade ao seguimento de Nero. Então ele foi cruel, Nero era cruel, mas o que veio depois de Nero continuou fazendo as mesmas coisas ruins que Nero fazia. Algumas figuras e palavras conhecidas, como por exemplo Amagedon, também vêm do Apocalipse. Embora nem todos saibam disso, o livro tem diversas influências em livros e cinemas. Aí você vê tem até música, né? Você vê aí hoje o filme do Amagedon. Um dia eu fui assistir, eu nem consegui assistir, porque não condiz com a verdade da Bíblia. Mas por você assistir e não conhecer, você acha que é daquele jeito mesmo que vai acontecer. Mas se Deus fosse trazer isso à realidade, Deus não mostrava, o homem não tinha conhecimento para fazer aquelas imagens que daquele, não, você não ia, isso era secreto, você não ia saber. Agora você vê o filme e você acha que é daquele jeito mesmo que vai acontecer. Mas quando João escreveu o livro no século I, ele não estava apenas querendo explicar acontecimento futuro. Não, João não estava falando nada de futuro, João estava falando do que estava acontecendo, do que ia acontecer. Alguns acadêmicos acreditam que ele usava código e símbolos para alertar os cristãos da época sobre a adoração ao imperador de Roma e lançar um ataque ao poderoso regime. Então, aqui João estava atacando eles de uma maneira que eles não, como eu disse, de uma maneira que eles não entendiam, mas João estava dando ali uma alfinetada neles. O número da besta, 666, é talvez a referência mais famosa do Apocalipse. O trecho que o cita diz que quem tiver discernimento calcula o número da besta, pois é número de homem, 666. Então, é um número de homem. Só que eles ensinam aí que esse número é de um padre, um papa aí que
que morreu, que vai sair. Não, meus queridos, isso aí é conversa fiada, isso não tem nada a ver. Até hoje, 666 é usado para fazer, ou seja, para falar sobre a imagem do mal. Mas qual seria o significado por trás dele? Qual seria o significado por trás desse número? Era comum na antiguidade usar números para disfarçar um nome, os alfabetos grego e hebraico. Toda letra tem um número correspondente, então, toda letra tem um número correspondente. Então, se você somasse todas as letras do seu nome, você teria um código numérico. O professor, eu não sou bom em inglês, o professor Ian Boxall, da CUA Catholic University da América, dá um exemplo com o nome de Ana. Ele diz assim que a letra 1 vale, ou seja, a letra A vale 1, a letra N vale 50. Então ele faz uma equaçãozinha aqui, ó. O nome de Ana ficava 102. O nome de Ana escrito com 2N, né? Porque o nome de Ana tem 2A. Então ficava 102. Então por aí você entende. Se a pessoa fosse falar o nome de Ana e não quisesse, chamava ela de 102. É um código. Se você dá sentido, tipo assim, eu vou, não, ele está falando certo, é assim mesmo, eu vou, não, você vai ficar morrendo de ansiedade, de medo, entendeu? E você vai ficar com pavor. Mas, meus queridos, se você conhecer mesmo a história de Israel e você fazer comparação com as profecias e com o Apocalipse, você vai ver que tudo foi passado, nada é para o futuro. Os historiadores acreditam que a perseguição de Nero aos cristãos em Roma fez com que ele fosse uma figura odiada pelos primeiros cristãos. Então Nero, os cristãos não gostavam de Nero, o povo de Israel, eles não gostavam de Nero, eles tinham pavor. E quando falava na imagem dele, no nome dele, desculpa, meus queridos, o povo não gostava. Nem todo mundo sabe que, por exemplo, o que é o Armagedon? Vamos falar do Armagedon. Vem da batalha do Armagedon, descrito no livro. O nome Armagedon é baseado no Monte Mestre, um monte que hoje fica em Israel. Esse monte ele fica próximo de Nazaré. O monte é Mestre. Agora, o significado de Ar, o Ar significa monte. Em hebraico é Mesdon ou Masdon, equivalente. Mesdon na época de João, o Mesdon era um sangrento campo de batalha e abrigava uma das legiões mais cruel dos romanos. Então os romanos faziam batalha nesse monte, era um monte que tinha lá. Não tem nada a ver de vir o Armagedon, aquelas imagens ali do filme, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Era um monte que tinha Israel, ficava próximo de Nazaré, era um monte sangrento, onde que os hebreus lutavam com os judeus ali, era um monte sangrento. O nome de Armagedon, você viu aí que é ar, né, de altura, de monte, e Mesdo era por causa da batalha que tinha. Aí eles falam que vai vir um Armagedon, não sei o que, não tem nada a ver, meus queridos. Isso é conversa balela, isso é conversa fiada. Segundo Plínio, a estátua, vamos falar agora da estátua. Segundo Plínio, a estátua de bronze dourada, construída pelo escultor grego Zenodoro, teria 35 metros de altura e estaria em cima de um pedestal de 11 metros, tendo 46 metros de altura. No total, a estátua representava o imperador romano Nero, a imagem da besta. É esse que é a imagem da besta, retratando como um deus, fazendo o imperador ser confundido com um ser divino. Na mão direita, uma bola de prata, que os historiadores supõem ser uma lua, e na mão esquerda,
uma espada em sinal de dominação. Na cabeça, uma coroa. Então, meus queridos, essa que é a imagem da besta. Eles falam da fogo, a imagem da besta. Não, é esse fogo. Vou fazer um exemplo. Aqui no Brasil, tem santos famosos. Sabemos que é uma imagem, mas as pessoas vão ante ela. E ali as pessoas depositam sua fé. Você viu aqui que Nero, a imagem de Nero que foi feita, as pessoas eram obrigadas a adorá-lo. Entende? Adorá-lo a imagem da besta. Então não é que vai vir uma besta e ter uma imagem da besta. Então já foi, já aconteceu. Entende? As pessoas eram obrigadas a adorar. Ela tinha fogo porque o povo acreditava que era um Deus. E o povo ia ante ele. A mesma coisa de hoje, o povo faz romaria aqui no Brasil para ir visitar vários santos que tem aí, tem televisão, igreja, nesse nome. É esse dizer aqui de fogo, a imagem da besta. Então é nesse sentido que ele estava falando. Não é porque essa imagem da besta vai sair andando, não, é longe disso. Quando você começa a estudar a história de Israel, os acontecimentos, que você cruza com o Apocalipse, com as profecias, você vai saber, meus queridos, que não tem nada para o futuro. Apocalipse é uma profecia já inaugurada, já cumprida. A imagem da besta, você viu que é a imagem de Nero. O número da besta, você viu aqui nesse estudo que é o número de Nero. Ficou bem claro. Você pode pesquisar na internet, que você vai descobrir que não tem segredo. Hoje com a internet, graças a Deus, que as pessoas que querem descobrir a verdade descobrem, por causa da história. Então eles falam aí o nome da besta, a imagem da besta, e depois falam no Armagedon. Você viu aí também que ficou bem claro que o Armagedon era um monte que tinha Israel, que fica próximo de Nazaré. E você viu por que Mesdo, que fala, era por causa que era um campo sangrento. Não é porque vai ser sangrento, é porque tem um monte espiritual. Não tem nada a ver, meus queridos. Essas coisas eram terrenas, essas coisas foi para acontecer. Foi Deus usando o Império Romano para cumprir a profecia. E Deus usa homens, porque está tudo na mão dele. E o reino de Deus, e João Batista disse lá em Mateus, ele disse assim que é chegado o reino de Deus na terra. Quando Jesus chega, que ele vai batizar Jesus ali, ou quando ele vê Jesus, ele fala, é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus era Jesus de Nazaré. Ele veio trazer o reino para a terra. Mas para que o reino de Deus ficasse na terra, era preciso destruir aquele reino das leis de Moisés. Era preciso colocar fim naquelas leis. Entende? Porque o ensinamento do povo que vivia ali pelo aio, debaixo da lei, sendo conduzido pela lei, era diferente de viver o reino. Porque ali a lei controlava a carne. A lei não controlava o espírito. A lei controlava a carne. Para que o reino fosse estabelecido na terra, era preciso colocar fim. E quando Jesus de Nazaré morre na cruz, que ele fala, Pai, está cumprido, ele está falando que está cumprido ali o que ele vai fazer. Aquele período ele tem colocando fim nas leis, estabelecendo o reino na terra, e colocando fim na lei. Mas o que acontece? Os judeus ali, os santos, ali os santos que foi entregue ali, como eu li no Apocalipse, que os santos do Altíssimo, que era o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus, eles continuaram pregando e ensinando no templo as mesmas práticas da lei. Deus chama o apóstolo Paulo para pregar e ensinar o evangelho da graça. Você vê que o apóstolo Paulo teve sérios problemas com os judeus. Por quê? Porque eles não aceitavam a graça, porque eles vinham ali no regime de lei, vivendo debaixo das leis, porque a lei controlava eles. Mas muitas vezes os doutores das leis, o que eles faziam? Eles viviam acima das leis. E o povo sofrendo ali, gemendo abaixo das leis. Então Deus tinha que colocar fim nisso. Deus levanta o Império Romano, que destrói Jerusalém, destrói ali
tudo o que aconteceu ali, todo o império ali que tinha, aquele templo ali que foi feito por Salomão, que Jesus disse que em 3 dias destruía, foi isso aí que aconteceu. Foi destruído sim. E agora o reino de Deus foi estabelecido. Mas como é que o reino de Deus está na terra? As pessoas matam, prostituem. Não, meus queridos. Quem vive o reino de Deus, ele vive em espírito e em verdade. Ele identifica, o espírito identifica as coisas erradas dessa vida e não deixa o seu corpo sofrer. Não deixa o seu corpo participar. Porque quem tem o espírito de Deus, ele não mata, ele não rouba, ele não prostitui. Mas não é todos, meus queridos. As pessoas espirituais, aquelas pessoas que foi escolhida por Deus desde antes da fundação do mundo, como disse o apóstolo Paulo. Meus irmãos, meus queridos, chega o fim desse vídeo, dessa mensagem. Espero ter contribuído aí com o estudo para aqueles que assistir e entender. Agradeço a Deus por tudo. Peço a Deus para que dá vida e saúde a todos vocês, para juntos nós dar continuidade nesse estudo. A mensagem de hoje é essa, chega o fim. Até mais, graça e paz a todos.